I had my dream about to learn English at the first time when I was 9. And that time I talked to my father about that. And my father told me English was not for us because English was to rich people. And when I become adult, I started trying to learn English. And I tried to learn English many times. I tried traditional schools. I tried other online courses, but it didn't work for me. And I created the limited belief about English was not for me because I should have learned when I was a child, and it was too late for me. My name is Yara. I am 38 years old. I am from São Paulo. I live in a small city called Jandira. I have been living at Jandira since I was a child because my parents moved to Jandira when I was 3. And in 2002, I got married. But I didn't move because I bought my house next to my parents' one. And today I live in the same neighborhood next to my parents' home. I am a graduate in foreign trade because when I graduate, I thought maybe I graduate in foreign trade, it would be easier to learn English. But I didn't learn English very well before na Jornada do Inglês. E aí, quando minha filha estava numa fase de uns 9 anos, eu falei, então, eu vou fazer o seguinte, já que eu não consegui aprender inglês, eu vou dar essa oportunidade para ela, vou transferir meu sonho para ela. Ela vai ser fluente no meu lugar. E aí, depois, quando ela fez 15 anos, eu vi, Felipe, ela conversando em inglês. Fiquei tão emocionada, mas tão emocionada, tão feliz. Só que, ao mesmo tempo, aquilo me deu uma dor tão grande no meu peito, uma dor, porque eu fiquei pensando, falei, caraca, ela é fluente. Se eu tivesse estudado com ela, quando eu coloquei ela lá na escola, talvez hoje eu fosse fluente também. Nossa. E aquele mix de felicidade e aquele mix de frustração me empurraram. Minha filha, que nem eu te falei, eu coloquei ela no inglês com 9 anos, então ela se tornou fluente. E aí, quando eu estava lá na escola tradicional, que eu tentava falar com ela, era uma desgraça. Eu não conseguia falar nada e ela ficava brava comigo. Uma vez a gente foi para Paraty, e a gente foi fazer um passeio lá, Paraty tem bastante estrangeiro, né? E tinha um casal na van que a gente estava, um americano com uma britânica. E aí eles conversando lá no fundo em inglês, e eu peguei, cutuquei ela, falei, olha, eles falam, eles são nativos. Eu falei, vai lá falar com eles. Ela foi lá falar com eles. E eles falaram assim, falaram em inglês, né? Parabéns, ela tá falando muito bem, parabéns. E eu queria falar para eles que eu estava muito orgulhosa dela. I am very proud of her. Só que eu falei algo que não saiu nada com nada. E aí, hoje em dia, Felipe, eu converso com ela aqui em casa em inglês e ela fica super feliz. Esses dias ela virou assim e falou assim, mãe, eu tô muito orgulhosa de você. E para mim foi o meu maior prêmio. Olá, eu sou Felipe André, seja muito bem-vindo à terceira e última aula da semana dos 5% Fluentes, aonde eu estou te mostrando as duas chaves que podem ser usadas por qualquer brasileiro de qualquer idade, 12, 20, 30, 50, 66 anos. Em qualquer nível de inglês que ele esteja, básico, beginner, intermediário, avançado, com qualquer disponibilidade de agenda, do aposentado ao que trabalha 14, 15 horas por dia, qualquer brasileiro pode usar essas duas chaves para entrar para os 5% Fluentes. E o que nós estamos vendo e comprovando nessa semana é que, ao contrário do que a gente pensa, os 5% Fluentes são pessoas comuns, como eu e você. Eles não têm absolutamente nenhum dom ou característica que você não tenha. Eles apenas, em algum momento, de alguma forma, descobriram e aplicaram essas duas chaves. E nessa semana, com neurociência e com estudos de caso, eu estou te mostrando que você é 100% capaz de usar essas mesmas duas chaves e obter este mesmo resultado. Na aula 1, eu te mostrei que, do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico, fisiológico, neurológico, o seu cérebro, como uma máquina, ele está pronto para ser fluente. Porque a região do teu cérebro, mais ou menos aqui, ó, Broca e Wernicke's area, aonde a fluência em inglês vai ser desenvolvida, é exatamente a mesma região aonde já está a fluência em português. Ou seja, está funcionando muito bem, está pronta para ser fluente. A verdade é que o seu cérebro não sabe a diferença entre aprender inglês ou aprender português. Aprender inglês, na verdade, é mais fácil, mas ele não sabe a diferença. Não existe aptidão
para línguas. O que pode acontecer, que eu te mostrei e provei na aula 1, é que esta regiãozinha aqui, chamada hipocampo, hospeda crenças limitantes. E as crenças limitantes guardadas aqui têm o poder de transformar mentiras em verdade. E como é que elas fazem isso? Com o sequestro elétrico neuronal. Elas causam um desvio da atividade elétrica neurológica que viria para cá durante o seu estudo, e as crenças limitantes roubam essas atividades elétricas, é o que chama-se de sequestro elétrico neuronal. É um desvio de atividade, é um desvio de energia, mais conhecido como confusão mental na hora de estudar, esqueço o que eu aprendo, mais conhecido como, cara, toda hora que eu vou estudar inglês eu começo a pensar em outras coisas, eu me distraio muito facilmente, parece que é uma coisa que não entra na minha cabeça, eu não sei explicar, uma confusão. Na aula 2, eu te mostrei como é que se estuda inglês de forma efetiva. Repetição contextualizada emocionalmente, baseada em neurociência. Lembra da pesquisa de Cambridge? Sem repetição contextualizada emocionalmente não existe fluência. Nós fizemos uma aula 100% em inglês, sem tradução, sem regrinha, sem decoreba, que foi um sample, uma amostra desse ambiente de imersão que reproduz os mesmos gatilhos mentais produtores de fluência nas crianças nativas e tem o poder de levar você a aprender, saber, dominar e, finalmente, falar inglês. E hoje, nós vamos para o topo da montanha, nós vamos para o último degrau, como estudar com inglês real e entender o que os nativos falam quando eles abrem a boca. E para a gente entrar direto nessa aula, eu preciso só dar 2 avisos bem rápidos. Eu primeiro preciso agradecer, cruzando a marca de 50 mil pessoas que já passaram pela semana dos 5% Fluentes, e essas pessoas alegram demais o meu coração, né? Você alegra demais o meu coração porque você entendeu que não é sonhar, querer, desejar, sofrer, precisar ser fluente somente. Isso por si só não faz nada acontecer. O que faz alguma coisa acontecer na minha vida é quando eu priorizo. Priorizar é encontrar tempo para o meu sonho. Você, quando se cadastrou e veio para a aula 1 e para a aula 2, você provou que você priorizou, não ficou só na palavra, você priorizou o seu sonho. Isso alegra demais o meu coração. A você, meu muito obrigado. E isso me traz para o segundo aviso rápido. Se você, por algum motivo do mundo, está aqui me assistindo nessa aula 3 e ainda não viu a aula 1 e a aula 2 inteira até o final, você vai parar aqui, nesta mesma página, ou se você estiver assistindo pelo vídeo do YouTube, na descrição do vídeo tem o link da aula 1, da aula 2. Se você estiver na página, tem a aula 1 e a aula 2 aqui. Você vai lá, vai assistir até o final, vai fazer a atividade que tem da aula 1 e da aula 2, e depois e só depois você vai voltar aqui e vai continuar. Essa semana, literalmente falando, é o resultado de 10 anos de estudo, de pesquisa, de teste, de mentoria, de acompanhamento, trazendo adulto para os 5% Fluentes. Ela foi meticulosamente organizada e você assistir cada um dos episódios inteiros até o final, na ordem certa, sem dúvida é a diferença entre finalmente entrar para os 5% Fluentes ou continuar patinando no grupo dos eternos alunos de inglês. Combinado? Vamos agora então direto, aula 3, como estudar com inglês real e entender os nativos falando. O que a gente vai fazer agora é juntar a chave biológica com a chave metodológica, envelopar isso com áudios, regra de ouro da fluência, ouvir repetidas vezes inglês compreensível e contextualizado, chegando neste método que derruba os 7 inimigos da fluência e traz você para o grupo dos 5% Fluentes. Vamos lá então, eu vou rodar um trecho de uma entrevista real que aconteceu do Jimmy Fallon. O Danilo Gentili é uma espécie de Jimmy Fallon brasileiro. Ele é um comediante e que hoje virou um apresentador de um programa de entrevista e ele está entrevistando a Nicole Kidman. É uma entrevista que viralizou, emblemática. Eu vou rodar um trecho dessa entrevista e presta atenção. É provável que você fique perdido no começo. Segura, não desespera, não... Ah, é melhor... Segura, porque daqui a alguns minutos você vai se espantar com o progresso que você vai ter nessa mesma entrevista
e nós não vamos tocar no português, nós não vamos tocar na tradução. Tudo 100% em inglês, em alguns minutos vai voar. Então, trechinho da entrevista para você e eu já volto. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" I go, "I'm just walking down the street." He goes, "I have Nicole Kidman with me." Excelente. Vamos então agora começar as técnicas neurocientíficas para reproduzir o aprendizado de uma criança e gerar, nesses poucos minutos que nós vamos ter aqui dessa aula, um progresso gigantesco. E são 3 técnicas, tá? Ouvidos aguçados, que reproduz o listening desde o ventre materno. Como assim? Um bebê começa a escutar dentro do ventre, ali por volta de 6, 7 meses de idade. Ainda dentro da barriga da mãe ele já começa a escutar. Se a gente fosse parar para analisar, se uma criança começou a falar com 12 meses de idade, aquela criança tem mais ou menos 15 meses de listening. E desses 15 meses de listening, os primeiros 3 foram de olhos fechados. Então, a técnica ouvidos aguçados reproduz esse listening, tá, do bebê. A segunda técnica, zoom virtual, que reproduz esse jeito, lembra do Parentese? Esse jeito, a linguagem dos pais, dos educadores, dos professores, que dá um zoom nas palavras. Filha, você vai querer água? Filha, vem cá. Quando a gente fala com criança, a gente dá um zoom nas palavras e existe uma técnica para reproduzir isso com uma entrevista real igual essa daqui, por exemplo, e meio que desacelerar a velocidade do speaking. Tá? Como se a gente parasse e desse um zoom ali de uma forma digital. Terceira técnica, perguntas direcionadas, que é talvez a mais poderosa técnica neurocientífica de treinar o teu cérebro para responder, pensar e responder prontamente em inglês, o que é a base de qualquer pessoa que tem sucesso quando ela fala com nativos na vida real. Beleza? Então, vamos assistir mais um pedacinho de novo do vídeo e a gente já entra direto nas atividades. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to I tell have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, "Dude, what are you doing?" I go, "I'm just..." Agora, dá uma olhada. Qual a diferença para essa que eu vou passar aqui agora? Ó? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this... Obviamente que agora não tem imagem. Agora é só o áudio, que é exatamente essa reprodução do listening. Desde o ventre materno, chama ouvidos aguçados, tá? E aí eu vou repetir de novo esse pedacinho e eu gostaria que você, se possível, fechasse os olhos e ouvisse só o áudio com os olhos fechados. Vamos lá? 3, 2, 1 e... I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to I tell have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago. And... Isso é ouvidos aguçados. Lembra quando eu junto a chave biológica com a chave metodológica, envelopo isso com áudios, a regra de ouro da fluência. Ouvir repetidas vezes em inglês compreensível e contextualizado emocionalmente. O simples fato de eu ouvir o áudio, ouvir e ouvir, é poderosíssimo. Toda criança ouve várias coisas, centenas de vezes cada coisa. Beleza? E aí agora, nós temos aqui uma pergunta. Have they ever met before? Have they ever encountered? Have they ever talked
Have they ever spoken to each other before? Em outras palavras, is this the first time that they are together, that they are talking? Or have they ever been together? Have they ever met? Have they ever seen each other? Have they ever talked before? Agora nós vamos fazer o Zoom virtual. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. Fecha os I olhos. don't know if you remember this, but we met before. Fecha os olhos. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. O que está aqui na tela para você é a própria técnica número 3, pergunta direcionada. Dentro da conversa, eu uso perguntas fechadas, cujas respostas são yes, no, igual tá aqui, maybe, entendeu? Eu vou usando perguntas direcionadas para ajudar o teu cérebro a fazer sentido daquilo que está sendo dito. Uma coisa é você simplesmente ouvir. I don't know if you remember this, but we met before. Outra coisa é, eu tô te perguntando, have they ever met before? Então você vai ouvir focado em achar a resposta dessa pergunta. Have they ever met before? Yes or no? I don't know if you remember this, but we met before. I don't know if you remember this, but we met before. Yes. They met. They talked. They have been together. They saw each other in the past. Okay? Yes, they met. Met is the past of to meet. To meet is to talk, to see, to be together, to encounter someone. Ok? E aí, um shotzinho de dopamina para gerar um... Você acha que eu vou perder pro café? Você acha que eu vou perder pra corrida, pro exercício? Aqui também tem dopamina. Você acha que com tudo isso que eu sei sobre chave biológica, você acha que a obra-prima... Isso aqui é um aplicativo chamado Fluency Run, de minha autoria. É um aplicativo exclusivo para os alunos da Jornada do Inglês. E eu chamo ele de a obra-prima da neurociência da fluência. E é claro que esse aplicativo ia mexer com a chave biológica. E uma das coisas que ele faz é dar uma liberadinha de dopamina, porque isso gera um sentimento bom e dá vontade de fazer mais. E de repente, daqui a pouco eu te mostro, tem gente que está realmente viciada no Fluency Run, você vai ver o que está acontecendo na vida dessas pessoas daqui a pouco. Vamos continuar aqui. Outra pergunta direcionada. Então, have they ever met before? Yes. Does Nicole Kidman, does she remember the date? Does she have a memory? Does she recall? Does she recollect? Does she remember? The opposite of to remember is to forget. To remember, to memorize. To recall, to recollect, to have the memory. Does she, Nicole Kidman, does she remember the date? Date, se você não souber, the meeting. Does she remember the first meeting, the first time that they talked? Does she remember the date? Ok? Primeira vez que I asked Jessica. Jessica is my wife. I am married. Her name is Jessica. The first time that I went out, I asked Jessica, let's go eat something. That's a date. A man inviting, asking, calling a woman, okay, to go out for dinner, for coffee, whatever, for drink something. It's a date, okay?
Felipe, eu nunca na minha vida posso usar a tradução em última instância para confirmar. Por exemplo, teacher, date, encontro, sair, yes. How can I say encontro? How can I say sair juntos in English? To go for a date. So, does she remember the date? Isso é a pergunta direcionada. Zoom virtual. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Oh, I remember. Ok? Oh, I remember. Yes, she does. Só para esse dia aqui está se tratando. Daqui a pouquinho eu conto. Próxima pergunta direcionada. How long ago was the date? The encounter? The meeting? Days ago, weeks ago, months ago or years ago? Olha a diferença de ouvir com a pergunta direcionada e o ouvido aguçado. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and Not seen you since then. I have. Eu brinco que para fazer o zoom virtual, que é você isolar um pedaço e parece que desacelera, você brinca de passar digital assim, ó, no aplicativo. Quer ver? Not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version? But this is years ago, and do you want me to tell my? You since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of this? Right? That is correct. No. But this is years ago, and This is years ago. Years ago. How long ago was the first meeting, the first date, the first encounter between Jimmy Fallon and Nicole Kidman? It was years ago. Years ago. Okay? Next. Does she want Jimmy to tell his version, his interpretation, his point of view, his understanding, his version of the story? Yes, no, maybe. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. My version of the Yeah, story? you tell your version. Tell your version. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Do you want me to tell my version of the story? Yeah, you tell your version. So, does she want Jimmy to tell, to say, to speak, to communicate his version, his understanding, his interpretation, his vision, his version of the story, of the date? Yes. Do you want me to tell my version of the story? Oh, yeah, you tell your version. Okay? De novo, só pra você. Do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. Next. Who's going to start talking about his version? We have Jimmy Fallon and we have Nicole Kidman. Who, Jimmy or Nicole, is going to start talking about his version of the story? Do you want me to tell my version of the story? Oh yeah, you tell your version. Jimmy is going to start talking about his version, his interpretation, his point of view, his vision of the story, his understanding about the date. Okay? What was Jimmy's experience on that date? It was very good. It was normal. It was bad.
embarrassing. I don't know if you remember this, but we met before. I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. We met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. Remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Do you remember this? It was really embarrassing for me, tá? Muitas vezes nós pais passamos por embarrassing situations quando os nossos filhos inventam de querer testar a gente no meio do shopping. Que ele começa a perceber assim que a gente fica um pouco com medo de ficar embarrassed. E aí ele inventa de fazer show, fazer escândalo. Cala a boca, no meio do shopping. It's embarrassing. It's embarrassing. It's embarrassing. Um outro exemplo esdrúxulo que eu dou, imagina o cara tá andando na rua e cai a calça dele. It's embarrassing. It's embarrassing. Like, oh my God. No. I am embarrassed. Embarrassed. So it was really embarrassing for me, porque neste dia ao vivo, o Jimmy Fallon, agora eu vou contar, né? Ele descobriu que neste primeiro dia que eles saíram, ele e a Nicole Kidman, que eles saíram, ela foi para casa dele e ele não fazia a menor ideia, estava viajando. Na época ela tinha sido eleita a mulher mais sexy do mundo. Um amigo deles em comum levou ela para casa dele e ele recebeu ela e jogou videogame no meio do encontro. E ela estava afim dele. Ela falou assim, eu vou lá, ele é bonitinho, legal, vai que rola alguma coisa. Ela foi lá para ficar com ele e ele serviu para ela Snickers, o chocolate, e chegou uma hora lá que ele começou a jogar videogame. E ela conta isso ao vivo e ele fica... Bota essa parte aqui, ó, que ele descobre. Olha o tanto que ele ficou embarrassed. Olha isso aqui. I don't know. And then you put a video game on or something, and I'm like, this is so bad. It was bad. I swear, and you didn't talk at all. And so after about an hour and a half, I thought, he has no interest. This is so embarrassing. Embarrassed, porque ele descobriu ao vivo que ele perdeu a chance de namorar a Nicole Kidman. Beleza? Vamos agora assistir um pedacinho da cena de novo e eu já volto. I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to tell I have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, do what he... I'm walking down the street in New York City. My friend, who called Jimmy on that day. Vamos experimentar ver de novo? Pode misturar o áudio com o vídeo, aqui não tem legenda mesmo, né? Então eu tô ouvindo do mesmo jeito. Então vamos assistir de novo um I don't know pedacinho. if you remember... Since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, do what are you doing? In New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, do what are you doing? I go, I'm just walking down the street. He goes, Tell your version. down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, do what are you doing? I'm walking down the street in New York City. My friend. But this is years ago, and I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me and says, My friend. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend Rick calls me. I'm walking down the street in New York City. My friend Rick calls me. My friend Rick calls me and says, dude, what are you doing? What was Jimmy doing when Rick
called him. Years ago, and do you want me to tell my version of the story? Yeah, you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. My friend. I'm walking down the street in New York City. My friend Ray calls me and says, "Dude, what are you doing?" Vamos assistir de novo trechinho da entrevista? I don't know if you remember this, but we met before. Oh, I remember. Do you remember this? It was really embarrassing for me. Yes. It was? Yeah. Do you want me to I tell? have not seen you since then. I have not. Right? That is correct. No. But this is years ago, and do you want me to tell my version of the Yeah, story? you tell your version. I'm walking down the street in New York City. Yeah. E aí, imagina poder estudar inglês desse jeito. Esse pouquinho de tempo aqui, sei lá, 10, 15 minutos, olha o progresso que você teve. Imagina estudar inglês desse jeito durante 15 meses, aonde você não ia chegar. Talvez aconteceria com você o que aconteceu com este aluno meu. Dá uma olhada e eu já volto. I'm gonna talk about a little bit for my routine. I am a morning person. I wake up early every day, like 5:15 a.m. Then I listen my audios, go to the gym, make my workouts. Then I back to home, take a shower, and begin my working. I don't have a breakfast because I do the intermittent fasting. Like midday, I have lunch with my wife, back to work. After the work, I study again, watch videos, make the first run, listen audios. And then around 8 p.m., we have a dinner. Then spend some time together, watching some series, videos, just talking sometimes. Wash the dishes, clean the house, and around 10:30 p.m., I go to the bed. I am raised and born in São Paulo, capital. My parents too. They live very close to me, in the same neighborhood, just down the street. I am Alex. I am 30 years. I got a degree in administration in 2013. I married with Jessica. She is 27. We have been married for 7 years. I work at Banco Bradesco. I have been working there 10 years, almost 11. I don't have any brothers. I don't have children yet, maybe in the next year. Eu sou aquele clássico de estudou, mas nunca falou, né? Vários cursos online, na verdade. Aqueles aplicativos de celular que são pagos, as inscrições, eu tinha uns 10, assim, no celular. Eu fui pra Orlando com a minha esposa, achando que ia me virar. Primeiro farol que eu parei, parou um caminhão do meu lado, e o cara falou alguma coisa pra mim, eu não entendi. Aí eu percebi, puta, americano não vem com legenda, né? Felipe, esse cara ficou nervoso. Ele jogou o caminhão na frente do carro, e aí aquilo acabou com a minha viagem. A gente deixou ir nos restaurantes que queria, com medo de falar, deixou de ir a alguns shows, algumas coisas, porque, sabe, faltou muito o inglês. Quando sai o exercício no aplicativo, é um evento aqui em casa. Eu fecho a janela, fecho a porta, não fala comigo, porque se eu perder um coraçãozinho, eu morro. Acaba com a minha semana, perder um coraçãozinho no aplicativo. E tudo que eu pego pra fazer, eu levo muito, muito, muito a sério. Assim, eu sou aquele cara chato. E eu sou muito competitivo desde criança. O aplicativo é a cereja do bolo que chegou pra... Porque assim, o aplicativo ele tem tudo que você ensina, ele tem o Rapid Fire, ele tem o Listening, e ele te faz... Tem áudios no aplicativo que eu ouvi 100 vezes, 110 vezes, porque ele faz você querer entender aquilo. Sem medo nenhum, eu posso afirmar que hoje eu convivo mais ouvindo o inglês do que o português. E a grande sacada desse aplicativo é a praticidade de um método baseado em neurociência na palma da sua mão. Ao invés de eu te arrancar do seu celular, onde você passa grande parte do seu tempo para poder estudar inglês, eu trago o estudo do inglês para dentro do seu celular. Ao invés de eu te arrancar da sua diversão para estudar inglês, eu trago a diversão para dentro do seu estudo de inglês com esta metodologia de aprender igual criança, com repetição contextualizada emocionalmente através de histórias, de diversão, de entretenimento, sem tradução, sem regrinha, sem português, sem decoreba, produzindo redes neurais de fluência na sua cabeça e treinando o teu cérebro através do Zoom virtual, ouvido aguçado e pergunta direcionada, treinando ele a pensar e responder prontamente em inglês, o que é a base de um adulto que tem sucesso quando ele fala com nativos na vida real, como foi o caso também
desse outro aluno meu, dá só uma olhada e eu volto rapidinho. Da jornada eu me considerava intermediária, porém quando eu tentava falar alguma coisa, eu tinha um bloqueio mental, assim, incrível, que era tentar falar What's your name e já não conseguia falar nem o básico. I am Patricia, I am 34 years old. I was born and raised in Poços de Caldas, state of Minas Gerais. I got a degree in computer science in 2009, and I started my career in Poços de Caldas. And then in 2011, I moved to Campinas to get a better job, and I am a computer developer. My daily routine in my work help some user with the system. I develop new features. English to me, it's very, very important to my work, to my life. And I always have difficulty with English. And I always study in traditional school, but don't work to me. I have the opportunity to visit Australia and India. E aí veio o problema, e o inglês? Que eu sempre estudei, mas na hora de falar não saía, né? A frase que eu tinha na cabeça era sorry, I don't speak English. And to me it was so sad because I can understand the natives. I can talk with my friends, with the natives. After that, I stopped to study English for 1 year because I am so frustrating. Como eu disse, eu sou dominante, então não sou aquela pessoa certinho de seguir planilha, de seguir as coisas certinho. Eu sou aleatória. E o curso foi muito bom porque ele te permite você fazer um mix ali, né, de várias coisas. Você sempre está inovando, o curso está sempre mudando, sempre com coisa nova. Então, quando eu começo a desanimar um pouquinho, você já joga outra coisa. E como eu sou de TI, então hoje em dia eu sou assim, se o produto tem aplicativo, já me ganhou. Eu sou praticamente viciada no aplicativo, então, para mim, eu uso ele praticamente todos os dias, assim, saiu o exercício, eu estou fazendo. E eu sou muito visual, e o aplicativo ajudou muito, porque ele traz áudios reais, né? Traz áudios ali de programas de TV, música, assim, desde o dia que eu comecei o curso até hoje, eu não passei um dia sem ter contato com inglês, sem estudar inglês. To understand that it's possible to speak English, it's a miracle to me. To me, change my way to think about English and change my life. Acabei fazendo amizade com algumas pessoas do curso, né? Quando a gente tem um objetivo em comum, aquilo um ajudando o outro, né? Eu nunca imaginei que num curso online eu faria amigos. Imagina o que não aconteceria com você se começasse a estudar inglês com esse método. Onde você não estaria ainda daqui a algum tempo? E é por isso que agora eu quero ir direto ao ponto e falar com você tudo que você precisa saber a respeito da jornada do inglês, o programa completo e vitalício para você entrar para os 5% fluentes e nunca mais gastar dinheiro com inglês na vida. Lembra dessa escadinha que a gente viu na aula 2? Aprender inglês é uma coisa, quando eu tenho contato com a informação, e aí eu passo a saber. Eu tenho um registro mental. Esse registro mental tem uma força. Ele pode ser pequena ou pode ser muito forte ao ponto de eu dominar. Quando eu só sei, eu sei porque eu já aprendi, eu me lembro, mas eu confundo, eu esqueço, eu troco, dependendo da pressão emocional, eu tenho branco. Se botar numa prova eu acerto, às vezes eu erro. Quando eu sei de verdade no talo, eu domino, não confundo, não esqueço, eu não troco, eu posso estar pressionado emocionalmente que eu vou continuar sabendo, mas não necessariamente porque eu domino eu consigo falar. A jornada é o programa completo, vitalício, para te trazer do aprender ou do saber. Aqui está o básico. O básico é o cara que precisa aprender ainda. Ou você que já é beginner, você já sabe. Você precisa dominar e falar. Ou você que é intermediário e o avançado, ele se encontra aqui. O intermediário domina, mas não fala. O avançado, ele domina, fala um pouco. Alguns avançados só dominam, não conseguem falar nada, depende. Mas, via de regra, o basic sai daqui. O beginner sai daqui, o intermediário sai daqui, o avançado está em algum lugar aqui. A jornada é o programa completo e vitalício para trazer você de onde você estiver até aqui. E a forma que a jornada do inglês faz isso é a seguinte.
Duas chaves para você entrar para os 5% fluentes: chave metodológica, chave biológica. Chave metodológica. Nós temos 40 horas de videoaulas sobre apresentação da família, apresentação profissional, apresentação pessoal. Enquanto eu estou falando, as aulas do Family estão passando para você. Aulas sobre rotina, aulas sobre casas e apartamentos, house and apartments, sobre alimentação, aulas sobre viagem, sobre dinheiro e finanças, aulas de inglês real gravadas nos Estados Unidos. Muita gente me pergunta isso, né? Principalmente quem já viu um intensivo meu, seja Nasce uma Estrela, Marley e eu, Hamlet, Sherlock Holmes, pergunta: Felipe, as aulas da jornada são assim? São. Como você acabou de ver, alguns trechos das aulas, todas as aulas que eu dou são desse jeito, com repetição, contextualizada emocionalmente. Tem história, tem encenação, tem teatro, tem figurino, tem tudo. Ok? 40 horas de videoaula. Temos, dentro ainda da chave metodológica, 60 horas de Clube do Livro. O Clube do Livro, 60 horas and counting, né? Porque cada vez que eu faço um intensivo, ele fica no ar por mais ou menos 28 dias, e aí eu tiro gratuitamente, mas aí eu tiro ele do ar e jogo ele em definitivo dentro do Clube do Livro. E neste momento em que eu gravo esse vídeo, nós já temos 60 horas aqui. Hamlet, 2 do Sherlock Holmes, Marley e eu, Nasce uma Estrela e Millennials, que é uma entrevista com um psicólogo britânico. As aulas com best-sellers vêm pra cá. Lembra que eu te expliquei na aula 2? O que a videoaula faz para você? Videoaula faz você aprender, saber, e quando ela é feita com repetição contextualizada emocionalmente, ela faz você dominar, que é o terceiro degrau da escada. Então, esse pacote de 100 horas de aula com inglês contextualizado emocionalmente através de histórias, de encenação, de teatro, de tudo, enfim, traz você para o terceiro degrau da escadinha, que é o degrau do domínio. Você aprende, sabe e sabe de verdade, para de confundir, para de trocar. Para fazer a ponte do dominar para o falar, acabei dando o spoiler da resposta, né? O que esses dois, já que eu já dei o spoiler, o que esses dois vão fazer? Eles vão te trazer para o quarto degrau, que é o degrau do falar, tá? Nós temos 80 horas, é isso mesmo, 4.800 para 5.000 minutos de áudio. Estamos chegando a 5.000 minutos, 4.880 horas, para poder simplificar, de áudios com repetição contextualizada emocionalmente. Presta atenção. Não é o MP3 das aulas. São áudios inspirados nas aulas. Ok? Não é a mesma coisa. Ah, pegou o MP3 e jogou. Não. A gente foi para estúdio e gravou. São inspirados nessas aulas para ter uma conexão, uma coerência, mas é mais repetição contextualizada emocionalmente através de áudio. Ok? E tem áudio gravado por mim, tem áudio gravado pela Karen, que é uma brasileira, mas que se eu não te contar, você não sabe, você acha que ela é americana. Tem áudio gravado pelo Tim, que é americano de verdade. Tem áudio gravado por irlandês. E, enquanto eu estou aqui fazendo a Semana do 5% Fluente, nós estamos encomendando áudios de outras nacionalidades. Austrália, Canadá, enfim. Áudios, repetição contextualizada emocionalmente, com esse método que você viu. E a obra-prima da neurociência da fluência. Hoje nós temos 112 lessons, lições dentro do aplicativo. Cada lição tem 30, 35, 40, 45 exercícios, totalizando essas 5.400 e alguma coisa. E aí, obviamente, cada lição vai ter um áudio de uma história. E essa história, ela é trabalhada com este método através das atividades dentro do aplicativo, na palma da sua mão, na praticidade absoluta do teu celular, aonde você passa grande parte do seu tempo. Então, a grande sacada é, que eu sempre falo, aula de inglês, por melhor que seja,
não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é o pós-aula, quando ele é feito com repetição, contextualizado emocionalmente através de histórias, através de áudio. É assim que uma criança se torna fluente. Ela tem uma repetição de contexto emocional, de história, pelo listening. Ouve, ela ouve demais. A minha filha, quando quer assistir um vídeo, ela sabe pedir o vídeo, ela aperta o microfone e fala, mas ela não sabe escrever. E não é porque escrever é mais difícil do que falar. É porque ela ouve mais do que lê. Então, o caminho para uma fluência definitiva é o pós-aula de repetição contextualizada emocionalmente através de história e áudio. Então é aqui que você vai ter o unlocking do seu speaking. É aqui que vai desabrochar, florescer o seu falar. Só que tem uma grande sacada. Falar é uma coisa. Falar certo é outra. Falar certo na frente do nativo é uma terceira. Porque quando você começa a falar inglês, por mais que seja óbvio, parece que não é tão óbvio assim, você vai começar a falar errado. Não se engane. Eu comecei a jogar tênis e eu erro muito. Eu não vou começar jogando certo. Você não vai começar a falar certo. Você vai começar a falar errado. Para depois falar certo, para descobrir que uma coisa é falar certo dentro de casa. Uma coisa é falar certo com um amigo. Uma coisa é falar certo sozinho. Outra coisa é falar certo na hora que você está de frente com um nativo. E aí por isso que nós temos, eu falei que a jornada é completa. Nós temos o programa de destravamento, que trabalha a chave biológica, composto pelos tutores do Sophia, em sua grande maioria nativos, aonde você tem prática de conversação para poder, você aprendeu, dominou, começou a falar. Você vai encontrar com tutores, a maioria deles nativos, para você aprimorar, para você corrigir, para você aprimorar o seu speaking. O que é V? Vitalício. O que é I? Ilimitado. Ou seja, se eu precisar... Lembra do Alexandre Siqueira? Você viu o testemunho, o depoimento dele na aula 2? Ele já fez 60 encontros com os tutores nativos do Sophia. É quantos você precisar. E como assim vitalício? Digamos que você faça a jornada, daqui a 12 meses você está fluente, atingiu seu objetivo e beleza. Daqui a 19 meses, 7 meses depois, aparece uma oportunidade para você. E naquele momento que aquela oportunidade aparece, você tinha por algum motivo deixado um pouco o inglês de lado e deu uma enferrujada, que pode acontecer com qualquer pessoa. Você pode simplesmente voltar, o programa todo é vitalício, você pode aquecer e fazer lá umas 3, 4, 5 práticas com tutores nativos do Sophia eu tenho que participar de uma entrevista, eu tenho que fazer uma viagem. Então é ilimitado quantas você precisar e é vitalício quando você precisar, quiser, inclusive lá na frente. De novo. Beleza? E uma coisa é o programa ser completo. Outra coisa é eu terminar esse programa. Você concorda comigo que uma Ferrari só é tão boa quanto eu possa usá-la? Você concorda que ter acesso para entrar numa loja da Lacoste, da Ralph Lauren, pegar o que você quiser, Louis Vuitton, Gucci, você pode entrar e pegar o que você quiser e levar para casa. Só que você está a pé. Você não tem como. Você concorda comigo que essa oportunidade só é tão boa quanto você tiver como levar para casa? Uma coisa é o programa ser completo, outra coisa é eu terminar o programa. E para isso acontecer, e nós temos, graças a Deus, uma das maiores, se não a maior taxa de conclusão de curso da internet, porque nós temos sessões diárias
ok? Sessões diárias, todas as semanas, temáticas de coaching para você completar sua jornada. Então, todo santo dia, de segunda a sexta, você vai ter sessões temáticas. Fobia de nativo. Mindfulness, que é uma técnica de relaxamento e conscientização mental para pessoas que são muito agoniadas, ansiosas, e quando elas param para estudar ou para ouvir o áudio, a cabeça delas parece um cavalo indomável. Temos sessão, por exemplo, minha agenda é desorganizada, não consigo imprimir uma rotina de estudo, estou desanimado, empaquei. Os perfis comportamentais. Existem 4 perfis comportamentais: influente, estável, dominante e conforme. Dependendo do seu perfil, nós já conseguimos mapear quais são as dificuldades que você vai ter durante o caminho. Isso daqui é de explodir a cabeça. As pessoas ficam loucas com isso aqui dentro da jornada do inglês. Então, para trabalhar a chave metodológica e me trazer para o topo da escada, para o topo da montanha, eu tenho 100 horas de videoaula, 4.800 minutos de áudio, 5.400 atividades no aplicativo. E para ajustar a chave biológica, sistema límbico, crenças limitantes do hipocampo, sequestro elétrico neuronal, para eu corrigir meu speaking, aprimorar meu speaking e completar este curso que é tão completo, que é tão eficiente, mas só vai ser eficiente se eu for até o final. Eu tenho coaching e eu tenho tutores nativos, tudo isso que está aqui, vitalício e limitado, quantas você precisar, quando você precisar, até você se tornar fluente. Você está entendendo por quê? Que quando eu falo que é o último curso de inglês da sua vida, eu não estou exagerando? É o último curso de inglês da sua vida. Por quê? Porque eu estou falando de uma coisa que é completa. Tem tudo que você precisa para ser fluente. Tem videoaula, tem aula com best-seller, com encenação, com teatro, com figurino, com objeto de cena. Tem áudio. Você pode escutar até 4.800 minutos de áudio. Você não precisa, nem todo mundo precisa escutar os 4.800 minutos, mas você tem até 100 horas de aula para assistir. Você tem até 4.800 minutos de áudio para escutar. Você tem, neste momento, até 5.400 atividades para fazer. Você tem quantas sessões você precisar com tutor nativo para praticar, corrigir, aprimorar o teu speaking. Inclusive, antes que você pergunte, as sessões duram 55 minutos, elas têm um limite no máximo de 10 pessoas por sessão e quando termina, cada um recebe um feedback individual. É uma tecnologia do Zoom, chama Breakout Room. Quando termina a conversa, acontece no Zoom, os 10 que estão na sala são separados e o professor passa dando feedback para cada um. E acontece uma coisa muito interessante, que tipo uma maratona, no começo sai todo mundo junto, e aí quando vai passando as pessoas cada um vai imprimir no seu ritmo. O que eu estou querendo dizer com isso? As primeiras sessões dos primeiros módulos, né? Porque as sessões de Consultor Sofia, elas seguem os módulos da jornada. As primeiras dão 8, 7, 9, algumas 10, é bem difícil dar 10 pessoas, geralmente 7, 8, nos primeiros módulos. O que é maravilhoso, porque você ainda está muito inseguro para falar, você ainda está tenso, sua autoconfiança está baixa, e aí você tem 7 pessoas, além de você, para você dividir esse fardo. À medida que você vai avançando na jornada, a gente já constatou isso categoricamente, vai avançando nos módulos, as sessões de conversação vão diminuindo a quantidade de pessoas. 5, módulo 4, costuma dar 4, 3 pessoas, e aí as pessoas vão chegando mais perto do final da jornada, às vezes tem 2 pessoas, e várias vezes tem aula individual com nativo. Só que aí é maravilhoso, porque quando isso começa a acontecer, quando você começa a chegar no encontro de conversação com o nativo, e só tem 2 pessoas, só tem uma, ou só tem você e o nativo,
você já está com base e autoconfiança para poder aguentar essa conversa e não ter uma experiência negativa. Então, e tem coach para poder destravar, para poder trabalhar as crenças limitantes, para você terminar. Eu estou falando de um negócio que é completo. Eu estou falando de um negócio que é eficaz, que resolve o problema. Como você já viu, dezenas de estudos de caso. Eu estou falando de uma coisa que é vitalícia. Eu estou falando de uma coisa que é ilimitada. É quantas vezes você precisar, quando você precisar. E é por isso que eu posso afirmar categoricamente que vai ser a última vez que você vai gastar dinheiro com inglês na sua vida, porque provavelmente vai acontecer com você o que aconteceu com essa pessoa. Dá uma olhadinha, eu já volto. Hello, my name is Paula. I'm 34 years old and today I'm here to tell you about how the Jornada de Inglês changed my life. Before starting Jornada de Inglês, I studied at some English schools here in Campinas and I did particular classes to try to improve my English. I tried different ways to learn, but I couldn't because every time when I had to talk in English, I froze. I got nervous, anxious. I couldn't talk. I remember the day when I was in the office and my phone rang. I didn't answer because I had to talk in English. And I didn't understand why it happens with me because I spent a lot of time studying. I lost some opportunities due to my English level too. And one day I was in the Instagram and I saw Felipe talking about the Jornada de Inglês, Rapid Fire, Learners, Children, Learning Without Translate. So I was very interested to know better. I started to follow him and I watched all videos, all lives, everything. So after some days, I saw some people talking about how the Jornada de Inglês changed their lives. So I didn't have any doubts. I did my registration in July 2020 and after that, my life became better. 40 horas de videoaula, 60 horas de aula com best-sellers. Tudo com inglês contextualizado emocionalmente, não tem preguicinha, não tem tradução, não tem decorebazinho, não tem macetinho, não tem artificialidade. É aula de inglês de verdade. 4.800 minutos de áudio até então. A obra-prima da neurociência da fluência na palma da sua mão. Todo este método poderoso, baseado em neurociência, com gatilhos mentais produtores de fluência, técnicas neurocientíficas produtoras de redes neurais de fluência, na palma da sua mão, no teu celular. Tudo em inglês contextualizado emocionalmente, o que a ciência já comprovou, aprender igual criança, é a melhor e mais eficiente forma de se tornar fluente. Sessões vitalícias, todo o programa é vitalício, todo o programa. Não é porque eu lembrei de falar sessões vitalícias, todo o programa é vitalício. Todo o programa é vitalício. Sessões de conversação com tutores, grande maioria deles nativos, ilimitadas. Quantas você precisar, quando você precisar, incluindo daqui a 2 anos, você precisa reaquecer o inglês, tá lá. Acesso vitalício. Sessões de mentoria, de coaching, diárias, toda semana, temáticas. Um programa completo e vitalício que pode ser usado por qualquer brasileiro, de qualquer idade, em qualquer nível de inglês que ele esteja começando, com qualquer disponibilidade de agenda, para entrar para os 5% fluentes e nunca mais gastar dinheiro com inglês na vida. E agora eu quero rapidamente responder as perguntas mais frequentes que eu recebo. Felipe, tem suporte na Jornada em Inglês? Tem. De segunda a sábado, de 7 da manhã às 10 da noite. Tem suporte pelo Messenger, pelo WhatsApp. Tem suporte pela comunidade secreta do Facebook, que você vai ter só da sua turma uma comunidade secreta. Por que eu faço comunidade secreta no Facebook? Porque ambiente é tudo. Eu cerco você, lembra que eu falei, o ambiente de imersão. Então eu cerco você com um ambiente. Para mudar hábito tem que mudar o ambiente. Então eu te coloco num programa, mas eu também te insiro nas mentorias de coach, se você quiser participar. Eu também te insiro numa comunidade secreta só da sua turma. Eu também te coloco nas sessões de conversação com o tutor nativo.
Porque eu preciso cercar você de um ambiente de fluência, porque ambiente tem o poder de tornar o que é difícil fácil. Não é a tarefa que faz alguma coisa ser fácil, é o ambiente. Ser vegano, morando numa casa que todo mundo come carne toda hora, é bem difícil. Mas você tentar ser vegano, morando numa casa que só tem gente que é vegana há 10 anos, você concorda comigo que é muito mais fácil? Então, o ambiente tem um peso poderosíssimo na sensação que eu tenho de dificuldade de fazer alguma coisa. E já foi comprovado que, se não a mais poderosa forma de mudar definitivamente um hábito, uma das mais poderosas, é mudar o seu ambiente. Uma pessoa que luta com vício, o que precisa ser feito na vida dela? Mudar o ambiente dela. E ela pode ter 6 meses que ela está limpa, se ela passar, se ela for removida do ambiente certo, ela cai de novo. Ambiente é poderoso, por isso que eu te insiro no ambiente. E parte desse ambiente é uma comunidade secreta só da sua turma dentro do Facebook, onde você vai ter lá centenas de pessoas com o mesmo objetivo que o seu, entrar para os 5% Fluentes. Então, o suporte funciona pelo Messenger do Facebook, pelo WhatsApp, tem um telefone de WhatsApp, pela comunidade secreta do Facebook e o canal oficial de atendimento ao aluno, que é o e-mail. Então você tem essas 4 formas de ser atendido. A resposta para você, qualquer dúvida que você tiver, é em no máximo um dia útil. O nosso tempo atual, médio, é de 7 horas e 50. Média. Uma pessoa que manda uma solicitação para o suporte da Jornada do Inglês, em média, ela é respondida em 7 horas e 50 minutos. O nosso tempo máximo, um dia útil. E é suporte para qualquer coisa, tá? É suporte para aula, é suporte para tarefa, para atividade. Quando eu falo tarefa, não é dever de casa, tá? Quando você entra na jornada, por exemplo, tem uma atividade para você terminar de acionar a chave biológica do sistema límbico, para você terminar de ressignificar as crenças limitantes. Tô com dúvida, não entendi, onde é que eu baixo? Tem suporte para isso. Tô com dificuldade no aplicativo, tem suporte para isso. Onde é que eu posso, como é que eu faço para baixar os áudios, para botar no meu celular para eu poder ficar escutando? A gente ensina, a gente explica. Perdi meu login para entrar na plataforma. A gente não estou encontrando o site, a gente te ajuda. Como é que eu faço? Não sei onde é que... As sessões com o tutor nativo do Sofia e coach acontecem no Zoom. Onde é que eu faço o agendamento? Chegou no seu e-mail. Mas eu não achei o e-mail. A gente te ajuda. Qualquer dificuldade que você tiver durante a sua jornada, nós te ajudamos. Suporte completo. Beleza? Felipe, essa daqui é campeã. Tem teste de nivelamento da Jornada do Inglês? Tem! Logo no começo, no módulo introdutório, que é esse módulo de acionamento da chave biológica, de sistema límbico, crença limitante, hipocampo, lá no finalzinho do intro, tem um teste de nivelamento. Você vai fazer e vai ser classificado em Basic, Beginner, Intermediário ou Avançado. E, como você está vendo agora na sua tela, para cada nível tem um GPS da fluência. É um passo a passo. Olha aí como é que é. Para cada nível, te dizendo fase a fase, qual vídeo assistir, qual áudio escutar, uma sugestão de quantas vezes você vai escutar aquele áudio, quais atividades do Fluency Run você vai fazer. E, inclusive, pronto, chegou aqui, agora é hora de agendar o encontro com Sofia. Agora é hora de agendar, dar uma passadinha na sessão do coach, se estiver com alguma dificuldade. Passo a passo exato seu, dentro da plataforma, de acordo com o seu nível. Para que qualquer adulto brasileiro, seja lá o nível de inglês que você tem agora, e seja lá qual é o tempo que você tem para dedicar, com o teste de nivelamento e o GPS, eu te permito, em qualquer nível que você esteja agora ou venha se encontrar dentro do programa, com qualquer disponibilidade de tempo que você tem agora ou venha se encontrar dentro do programa, com o GPS, o teste de nivelamento, eu te permito estudar com qualidade o quanto você quiser. Fechou? Beleza? Você pode montar sua agenda. E eu te ensino passo a passo como andar dentro do programa usando todos esses recursos personalizado para o seu nível. Fechou? Felipe, a outra pergunta clássica, né?
Quanto tempo eu preciso para ser fluente? Por que eu brinco com essa pergunta? Em quanto tempo eu vou ser fluente? Porque me dá uma agonia das pessoas não entenderem que essa pergunta não é a pergunta certa. Quando você vai viajar para a Europa, a pergunta certa não é quanto tempo dura o voo. A pergunta certa é como é a Europa. A pergunta certa não é quanto custa o avião, o voo. A pergunta certa não é, digamos que ir para a Europa vai mudar sua vida para sempre. Porque a fluência vai mudar sua vida para sempre. A pergunta certa não é quanto custa a passagem. A pergunta certa não é quanto tempo dura o voo. Tem escala, não tem escala? Tem lanche dentro do avião, não tem lanche? Essa pergunta não é a certa. O que importa é como é que é a Europa e, mais importante, como é que é a vida depois da Europa. Depois que eu passar lá, como é que vai ser minha vida? A pergunta certa não é em quanto tempo eu vou ser fluente. A pergunta certa é como é que vai ser minha vida depois da fluência. É isso que você tinha que estar pensando. Mas como eu sei que muita gente é desesperada para saber, hoje, eu até botei uma cola para mim, 10 anos depois, 7.531 adultos depois, centenas de entrevistas que eu já conduzi. Ano passado eu entrevistei manhã, tarde e noite dezenas de alunos meus. Eu posso dizer para você categoricamente, com experiência de campo de batalha. Se você é um basic, quem é o basic? É o cara que nunca estudou inglês na vida ou já estudou até 6 meses. O basic geralmente está aqui. 6 meses ou menos de estudo, incluindo quem nunca estudou inglês. O beginner é o que estudou em média de 6 a 12 meses de inglês. O intermediário é o que estudou em média de 12 a 24 meses. E o avançado é o que já estudou em média 24 meses ou mais. Estatisticamente falando, depois de 10 anos, onde eu já acompanhei mais de 7.500 alunos e já entrevistei pessoalmente, literalmente centenas, mais de uns 300, 400 pessoas que eu já conversei, pessoalmente. Em média, um basic vai se tornar fluente entre 15 a 24 meses. Isso aqui não é promessa, seria antiético fazer isso. É uma estatística baseada em dados de 10 anos acompanhando adultos. E é uma estatística porque de todo mundo que você viu na aula 2 eu gosto de colocar quem saiu do zero. Uma pessoa lá tem 24 meses de jornada. Todas as outras têm 12 meses, 11 ou 10. Tem uma lá que tem 6 meses. Então, é variável. Mas a estatística média, o basic, dedicado, comprometido, ele fica fluente com 15 a 24 meses. O beginner, dedicado, comprometido, 12 a 15 meses. É o normal. O intermediário, dedicado e comprometido, costuma entrar para os 5% fluentes com 9 a 12 meses de estudo. E o avançado, dedicado e comprometido costuma entrar para os 5% fluentes com 5 a 9 meses. Tem alguns que com 3 meses já resolveu o problema. Outros com 6. Assim como tem basic que com 6 meses o cara estava falando inglês. E outros com 24. Depende. Depende do seu histórico, depende de como é que você funciona, depende da sua disciplina, depende de vários fatores. E depende, inclusive, da próxima pergunta que você deve estar fazendo agora. Quanto tempo eu preciso me dedicar? E eu resolvi fazer uma coisa. Eu resolvi entrevistar os meus alunos e perguntar para vários deles que se tornaram fluentes quanto tempo você estudava em média por semana. Dá uma olhada na tela aí, ó. E como você está vendo aí na sua tela, em média, as respostas foram de 5 a 20 horas por semana. Teve gente que estudou menos, teve gente que estudou 24 horas por semana. Se a gente for botar aí uma média de 5 a 18 horas por semana, talvez, tá? Por semana. Na jornada a gente trabalha tempo semanal, meta semanal para adulto. Nós acreditamos que é mais eficiente. Então, se aqui, ó, são os 24 meses,
Lembra que eu falei que o Basic costuma chegar na fluência de 15 a 24 meses? Provavelmente, se você for o que dedica 5 horas por semana, você vai chegar mais para cá. Se você for o que dedica 18 horas por semana, você vai chegar mais rápido. Beginner é a mesma coisa. O beginner que dedica 5 horas por semana, provavelmente vai demorar mais perto dos 15 meses. O beginner que dedica 12, 15, 18 horas por semana, ele vai tender a chegar mais perto dos 12. Assim como o intermediário, que é de 9 a 12, assim como o avançado, que é de 5 a 9. Lembrando duas coisas. Nada disso aqui é promessa, porque eu não posso te fazer essas promessas, que é antiético. Isso aqui é tudo dados de 10 anos, entrevistando centenas de pessoas das 7.500 que eu já acompanho até hoje. E, segunda coisa que é importante lembrar, tá? 70% deste tempo total de estudo é de listening, que antigamente costumava ser no Uber, no avião, no metrô, andando para o trabalho, na academia, na caminhada, no parque. E hoje, depois da pandemia, costuma ser mais, porque eu tenho escutado mais as pessoas falando, eu já acordo, vou tomar banho, já boto o áudio, me arrumo para ir trabalhar, ouvindo o áudio, vou trabalhar ouvindo o áudio. Aí tem outros que falam assim, eu acordo, e aí eu tomo banho, não sei o que e tal, quando eu vou preparar meu café da manhã, eu boto o áudio. Aí depois eu sento, faço home office, aí eu levanto, vou dar uma caminhadinha de meia hora para poder dar uma mexida no corpo, áudio. Ou então eu cozinho o almoço, preparando o áudio. Aí tem aqueles que não estão mais recebendo a pessoa em casa para ajudar a limpar, e ele mesmo está limpando a casa. E aí eu limpo a casa ouvindo áudio, eu lavo a louça ouvindo áudio. Mas, categoricamente falando, sem medo de errar, depois de entrevistar centenas de adultos que entraram para 5% Fluentes, 70%, você viu aí nos prints, eles mesmos disseram, olha lá, 70%, 75%, 90%, 80%, eles mesmos disseram que 70% ou mais desse tempo total de estudo semanal é listening, que eles encaixaram na rotina da vida deles. Então, não tem essa desculpa de, eu não tenho tempo para estudar. Acabou, isso não existe mais. Beleza? O curso é online, eu gosto sempre de lembrar isso, você é dono do seu tempo, você vai receber, você vai fazer o teste de nivelamento, vai receber o GPS para sugestão passo a passo, e você vai fazer o GPS, que são várias fases, no seu ritmo, no seu tempo, você é dono da sua agenda, que é um benefício só do online, né? Além de você não ter deslocamento, gasolina, não tem que estacionar, não corre o risco de acontecer alguma coisa com o seu carro, não tem que perder tempo no trânsito, etc e tal. Você no online, você está estudando, aconteceu alguma coisa, você pode pausar, depois você volta. Você é dono da sua agenda, você faz no tempo e no ritmo que você quiser. Beleza? Felipe, tem idade? Olha, o aluno mais novo que eu tenho, que é o Marcos Gomes, tem 12 anos. E a aluna mais experiente que eu tenho tem 82 anos. Tá? Então, de 12 a 82 anos, pode entrar para a jornada do inglês. A dona Terezinha, 82 anos, o Marcos Gomes com 12. Beleza? Fora disso é desculpa. E, inclusive, eu botei aqui a cola para mim, né? Mas eu não vi nos testemunhos, nos depoimentos, ninguém mais novinho. Então, toma esse testemunho aqui agora e eu já volto. I'm talking from São José dos Campos. Actually, I was born in São Paulo City, but I've been living here for 20 years. I am environmental engineer. Nowadays, I'm not working, but when I'm what I'm doing in relation with environmental engineer, I can do from home. I always was very neglected with English because I always thought that any moment I could be able to learn English. Eu cheguei a fazer escola tradicional de inglês. Eu tava assim, ok, tipo, eu consigo ter uma conversa, ou eu achava que conseguia, e tinha um vocabulário bom, conseguia entender bem, só que com o tempo, quando eu ia falar, eu percebia que eu pensava muito para falar, que eu tinha alguns gaps que eu travava muito, eu pensava como era, não era coisa natural, era uma coisa muito forçada, muito pensada. Eu tava num bar uma vez com uns amigos e tinha uma garota de
de intercâmbio. A gente começou a conversar em inglês. Só que aí no meio da conversa eu falei uma palavra em inglês errada. Só que naquele momento que eu falei errado, eu me joguei muito, assim, eu levei aquele erro muito em consideração e pra mim a conversa acabou ali. Porque naquele momento, assim, eu falei, eu travei, assim. I had two challenges in the beginning. I think the first one was prioritize my time, focusing on English during my weekly schedule. A gente às vezes comenta que nem tudo foram flores, né, durante o processo, nem sempre foi fácil de manter a rotina do inglês. Até junho e julho era direto, nos primeiros módulos. E aí, quando foi em julho e agosto, eu precisei parar um pouco do inglês e precisei focar para tentar dar uma adiantada no meu trabalho. Só que eu parei o módulo, mas eu mantive o Fluency Run. Aí eu voltei pro módulo, voltei para a plataforma fazendo o Fluency Run, com a plataforma, os encontros e tal. And after that I really understood the Jornadas process. I started to be very consistent and committed every week. E aí agora o que eu faço com o Fluency Run, eu faço mais ou menos umas 3-4 horas por semana. And using Rapid Fire, it's an incredible method to really fix the content. I think it's because I always was very hard with myself during any kind of learning process I had started before. Always tried to be better and never allowed me to fail too much. But Jornada do Inglês taught me how can I allow myself to fail, how can I accept my mistakes during the learning process to understand that mistakes is part of the learning process and I don't need to judge myself or be hard with myself because I'm not understanding some moment. Felipe, beleza. Eu entendi. Neurociência, estudo de caso, não dá para questionar que a parada funciona. Mas será que e se não funcionar comigo? Eu tô com medo. Sei lá. E se o negócio não bater? E se não funcionar comigo? Dá um medo. E eu concordo com você que não adianta funcionar para milhares de pessoas. Não adianta funcionar para 238 pessoas igualzinho você. Da mesma idade. Com o mesmo perfil, personalidade, profissão parecida. Gente, o fulano é igualzinho eu. Funcionou para ele, deve funcionar para mim. Mas não adianta funcionar para alguém que é igualzinho você se não funcionar para você. E a verdade é que só tem uma pessoa no mundo que sabe dizer se vai funcionar para você ou não. Adivinha quem que é essa pessoa? Você. E é por isso que, por lei, eu sou obrigado a dar 7 dias de garantia. Eu dou 14. Porque você, sob seu juízo e responsabilidade, é você que vai dizer se funciona com você ou não. E você vai ter 14 dias, garantia total, risco zero. 14 dias, e eu posso falar uma verdade? O conteúdo todo vai estar liberado para você. Eu não vou segurar nada. Nada. Você vai poder olhar tudo que você quiser, tudo, e tomar a tua decisão, e é você que vai dizer se funciona com você ou não. Por falar nisso, quando é o início das aulas? Tudo que eu te mostrei aqui, tá? Tudo que eu te mostrei aqui, vitalício ilimitado, liberado para você imediatamente upon registering. Assim que você se matricular, tá tudo liberado. Sessão de conversação com tutores do Sofia e coaching temático a partir do 15º dia de aula. Esses dois aqui libera a partir do 15º dia de aula. Por quê? Porque antes de você começar a ter encontro de conversação com o tutor do Sofia e antes de você começar a participar das mentorias de coach, você precisa assistir o intro, fazer o teste de nivelamento, pegar o seu GPS, entender o GPS e começar a seguir o GPS. E eu já testei. Pergunta como é que eu sei. Porque antes não era. E aí eu falo, eu vou deixar você agendar conversação e coach, mas espera, primeiro você assiste o intro, faz o teste de nivelamento, o GPS, aí o povo não... Aí sai marcando, sai marcando, chega lá perdido,
Não, porque eu quero conversar com o nativo. Chega na mentoria perdido e não adianta nada. Então, a partir do... Tudo isso aqui, liberado, o programa todo liberado assim que você se matricula. Conversação com o nativo e coaching temático a partir do 15º dia de aula. Beleza? A jornada funciona no celular? Funciona. Se eu não tiver computador, eu não tenho computador. Eu consigo fazer a jornada só no celular? Consegue. Tudo. Assistir toda a videoaula? Sim. Clube do Livro inteiro? Sim. Ouvir todos os áudios? Sim. Fazer tudo do Fluency Run? Sim. Encontrar com o tutor do Sofia? Sim. Coach também? Tudo no celular. Tem dever de casa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que você vai ter são áudios e você vai ter diversão no seu celular para você ouvir. E atividades divertidas para você fazer em cima de histórias que estão sendo contadas. Deverzinho de casa tradicional, ficar fazendo... Esquece isso aqui de jeito nenhum. E agora, para a gente terminar e finalmente entrar, né, no valor, quanto é que custa esse negócio, pelo amor de Deus? Eu preciso só falar antes os 3 bônus exclusivos para essa turma agora que você vai entrar. A parada é a seguinte, quando a gente está falando de curso online, as pessoas têm muito medo. Eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir levar adiante, eu não tenho disciplina, eu vou ficar sozinho, solto, isolado, eu vou acabar me desgringolando. Isso dá muito medo nas pessoas. E além da gente ter os encontros de conversação com os tutores, além da gente ter as sessões diárias de coaching toda semana, além da comunidade secreta e do suporte, segunda a sábado, de 7 às 10, eu vou dar 3 bônus para acabar de vez com qualquer medo ou insegurança que você possa ter a respeito de mas e se eu ficar sozinho? Mas e se eu não levar adiante? Mas eu não tenho disciplina para estudar na internet? Mas eu não tenho disciplina para fazer curso online? Mas não vai funcionar comigo? Os 3 bônus são o seguinte. Bônus número 1. Toda segunda-feira à noite, eu me reúno no Zoom com o psicólogo da jornada, o coach da jornada e o médico pós-doutor que me ensinou toda a neurociência que eu te expliquei. E a gente faz uma parada chamada destravamento de fluência ao vivo. Então a gente fica a segunda inteira à noite no Zoom com os alunos, destravando pessoas ali na hora. Isso sozinho já tem sido o suficiente para que milhares de pessoas, antes dela começar a desanimar, antes dela começar a desviar, ou quando ela está começando a desviar, desanimar, ela vem para a mentoria e sai recarregada, porque dá esse sentimento de que é o que eu chamo esse bônus número 1, eu não estou sozinho. Ela vê ali centenas de colegas buscando a mesma coisa, ela ouve, né? A gente escuta a pessoa e destrava ela, então ela ouve pessoas passando situações semelhantes, situações piores, e ela vê a gente resolver a parada na hora. Então é realmente muito transformador. O segundo bônus, e fica tudo gravado, tá? Você vindo ou não, você pode assistir qualquer sessão de destravamento de fluência que acontece toda segunda-feira à noite no Zoom ao vivo com os alunos. Segundo bônus, que eu gosto de chamar de eu te pego pela mão, segunda-feira, sessão de destravamento. Terça, quarta e quinta, plantão de dúvidas. Às vezes sou eu, às vezes são os outros professores, mas toda terça, quarta e quinta. Por que só terça, quarta e quinta? Porque segunda tem a sessão de destravamento de fluência. Sexta-feira as pessoas não vêm. A gente já tentou. Então toda terça, quarta e quinta, plantão de dúvidas. Sobre a plataforma, sobre a aula, sobre inglês, sobre as atividades do aplicativo, sobre qualquer coisa que você precise de ajuda dentro da jornada, que termina de acabar com esse medo e com essa insegurança de se eu ficar sozinho, se eu desviar, se eu não conseguir fazer o online. A gente simula este ambiente típico, né, daquela coisa de você ter pessoas ali com quem você estuda, para você não se sentir sozinho, e a gente te pega pela mão e te traz até
os 5% fluentes. E o terceiro bônus talvez seja a coisa mais revolucionária, mais emblemática que aconteceu nos últimos tempos, que é o seguinte. Dentre as várias técnicas neurocientíficas de produção de rede neural de fluência que a gente usa na jornada, uma delas é brincar de ser professor, que é uma coisa que toda criança faz o dia inteiro. Ela fica brincando de ensinar para os outros o que ela aprendeu. E a gente começou a fazer esse programa dentro da jornada, chama Play Teacher, né? Brincar de ser professor. E eu fui explicando para as pessoas que estavam tendo resultado que brincar de ser professor é uma das melhores formas do mundo de solidificar, consolidar e melhorar ainda mais o seu inglês. E algo que começou pequeno, hoje já está com mais de 40 voluntários, faixa preta, alunos que se destacaram, que conseguiram concluir com sucesso a jornada, que entraram para os 5% fluentes e que hoje estão disponibilizando 2, 3, 4 horas da sua semana para ajudar alunos faixas brancas. E eles têm descoberto que realmente é uma experiência incrível, é uma experiência realizadora demais e tem sido, as sessões, começou chamando Play Teacher, hoje chama Navegadores da Fluência, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã, de tarde e de noite. Tem sessão, tem ensaio de conversação com os faixas pretas, que hoje se chamam, que é o terceiro bônus, Navegadores da Fluência. E como é que isso tem acontecido? Como é que as pessoas têm usado, que tem sido assim revolucionário, né? Os alunos têm usado esses encontros antes de encontrar o tutor nativo do Sofia para ensaiar, para pegar dica sobre o encontro com o nativo do Sofia, sobre aquele módulo, dica de estudo, dica de rotina. E o que a gente tem descoberto, porque realmente esse negócio de navegador da fluência está uma revolução. Você não está entendendo tanto que as pessoas estão enlouquecidas com isso dentro da jornada. E o que a gente está descobrindo é o seguinte: ouvir do Felipe é uma coisa, ouvir do coach, do psicólogo é uma coisa, ouvir do nativo nem se fala. Mas a gente está descobrindo que a coisa mais poderosa do mundo é quando eu escuto, quando eu ensaio, quando eu pratico, quando eu pego dica com um outro aluno igual eu, que até alguns meses atrás estava onde eu estou hoje. Ele entende a minha dor como ninguém, ele entende o meu dilema como ninguém, porque 4, 5, 6, 7 meses atrás ele estava aqui onde eu estou e ele conseguiu vencer. E esses ensaios que acontecem todos os dias, ensaio de conversação, que são as sessões com os navegadores da fluência, manhã, tarde e noite, tem sido extremamente poderoso. E este é o terceiro bônus que você que vai entrar nessa turma vai ganhar. Então, mentoria de destravamento de fluência toda segunda, plantão de dúvida terça, quarta, quinta e sexta, e os encontros de ensaio de conversação e dicas de estudo de vencer obstáculos com os navegadores da fluência, alunos faixa preta, que outro dia desses estavam exatamente onde você está e conseguiram virar o jogo. Os 3 bônus para você que entrar nessa turma que vai ganhar, para você de uma vez por todas não sentir mais esse medo, essa insegurança de ficar sozinho, de ficar, mas é online, mas aqui não. Aqui a gente te pega pela mão, te insere dentro de um ambiente, dentro de uma família, dentro de uma comunidade e te traz até os 5% fluentes. Felipe, pelo amor de Deus, fala logo, quanto custa esse negócio? Vou falar, chegou a hora de falar o preço. Me diz só uma coisa, quanto vale para você nunca mais precisar gastar dinheiro com inglês na sua vida? Quanto vale para você a solução completa desse problema? Quanto vale para você a liberdade de poder continuar morando no Brasil, mas de repente fechar negócios ou trabalhar para uma empresa da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos, da Ásia, da África, da Austrália, da Oceania? Quanto vale
a sua liberdade? Qual é o valor da sua autonomia completa, da sua independência completa? Eu não estou dizendo que você é escravo, mas o mundo de hoje, se fosse na época de Jesus, era quem falasse grego. O mundo de hoje é dominado pelo inglês. Então, eu não estou te chamando de escravo, eu estou dizendo que, na minha visão, a liberdade, a autonomia e a independência plena, aonde não é a falta da fluência que vai dizer se eu posso sentar numa cadeira ou não, se eu posso ocupar um cargo ou não, se eu posso ler um livro que não tem tradução para português. É isso que eu quero dizer. Não estou chamando você de escravo, estou dizendo, se eu não tenho a liberdade de ler um livro porque uma editora não quis traduzir esse livro para português, assistir uma série do Netflix porque o Netflix ainda não quis traduzir aquela série, legendar em português, ou eu tenho uma oportunidade de participar numa reunião, videoconferência do Zoom, e é a oportunidade da minha vida. Eu sou livre para chegar lá e despejar todo o meu potencial, ou a falta da fluência vai cercear meu potencial, minha liberdade? É disso que eu estou falando. Quanto vale a solução completa deste problema? O que eu posso dizer para você, como alguém que o que eu posso dizer para você como alguém que já deu aula em escola de inglês, já dei aula particular e já contratei nativos. Então eu posso te dizer o custo médio da tentativa de um brasileiro de se tornar fluente. Geralmente um brasileiro que quer se tornar fluente, ele começa a trajetória dele numa escola de inglês, aonde, eu vou ser bem breve, ele costuma gastar em média, tá? Porque depois de um ano, em média, ele costuma cancelar a matrícula dele, para de fazer, só que aqui ele já gastou 12 de 300, mais uns 500 de matrícula e uns 500 de material escolar. E aí, o primeiro passo típico dado por um brasileiro tentando se tornar fluente, já se foram R$ 4.600, em média. Alguns gastam mais, outros gastam menos. E aí ele sai da escola e ele fala assim, cara, o negócio... Ele um dia estava lá na escola, ele foi tentar falar, riram da cara dele, ele ficou chateado, e aí ele falou, não, o negócio é fazer aula particular. E aí ele contrata um professor particular, e aí um dia pergunta para ele, né, e aí, tá legal a aula? Ele fala, pô, até que tá, o problema é que ele fala mais em português do que em inglês, conversa mais do que dá aula. E aí, em média, geralmente, 12 meses depois, e eu vou botar um valor, quando eu dava aula particular eu cobrava bem mais do que isso. Quando eu parei de dar aula particular eu estava cobrando bem mais do que isso aqui. Vou botar uma média para não ficar uma forçação de barra. Geralmente, um ano depois, em que ele gastou ali uma média de R$ 500 para ter 2, 3 aulas particulares por semana, às vezes em casa, às vezes no trabalho. No segundo passo da Mariana, vamos dizer que é a Mariana, tentando ser fluente, se foram mais R$ 6.000. E aí a Mariana fala assim, eu acho que a solução do meu problema vai ser contratar um professor nativo. E realmente o nativo tem um inglês, né, que não se discute. Só que aí a Mariana descobre que, pô, o inglês do cara é violento, mas ele não sabe dar aula, ele não entende a minha dor, ele não entende o meu dilema, ele não entende as minhas dúvidas, ele não tem didática de ensino. E quando a Mariana percebe isso e desiste, já se foram, em média, tá? Em média, se foram mais 12 meses. Ela pagava ali para ele uns R$ 400 por mês, um encontro de conversação por semana, R$ 100. E aí tinha ido mais R$ 4.800. De maneira que, no final das contas, a Mariana, o custo médio da tentativa de um brasileiro de ser fluente, em média, tá? O brasileiro gasta R$ 4.600 com escola de inglês, aí ele vem para aula particular. Você não tinha ideia, né?
Você nunca parou para fazer essa conta aqui para falar, meu Deus, eu já gastei um carro tentando ser fluente. E aqui ele gastou mais... eu botei uma... 4.800. 3 anos depois, a Mariana tinha gastado metade de um carro popular tentando ser fluente e não tinha ficado fluente. E a jornada do inglês, pelo amor de Deus. Agora eu falo. Eu fiz também uma colinha minha aqui, ó. A jornada do inglês. Tudo que eu falei, programa completo, vitalício. Tudo que você precisa para ser fluente. Teste de nivelamento, GPS da fluência, videoaula, clube do livro, áudio, aplicativo, encontro de conversação com tutores nativos, vitalício ilimitado, tudo vitalício ilimitado, tudo que eu estou falando, programa todo é vitalício ilimitado. Quantas sessões de conversação você precisar, quanto tempo de acesso à plataforma você precisar, quantas mentorias de coach você precisar, encontro com os faixa preta, mentoria de destravamento de fluência comigo, plantão de dúvida, enfim, tudo, todo o programa que eu te apresentei. Tá? Vitalício e ilimitado custa R$ 3.997, que podem ser pagos em 12 de R$ 333,08, tá? Quem paga à vista tem um desconto de 12,5%, dá mais ou menos 12,5%. Quem paga à vista paga 3.497. Só que eu gosto de compromisso. E aí eu arrumei um jeito de beneficiar os compromissados. Então você que entrar no primeiro dia de inscrições, ou seja, você que fizer sua matrícula segunda-feira agora, até meia-noite, só quem se matricular, só se você fizer sua matrícula até a meia-noite da segunda-feira, você vai ganhar R$ 1.000 de desconto se você pagar à vista. Quem entrar até meia-noite do primeiro dia da segunda-feira, se você pagar à vista, 2.497, R$ 1.000 de desconto. Se você quiser pagar parcelado, isso aqui vai cair para 243,28. Ok? Eu lembro a você que isso aqui é o valor da solução. É um programa completo, eficaz, que resolve, que dá resultado, que conserta o problema. E que é vitalício, ilimitado. Então, é para nunca mais gastar dinheiro com inglês na vida. É para ser o último curso de inglês da sua vida. Agora ficou claro por que eu chamo do último curso de inglês da sua vida. E, para a gente fechar, né, forma de pagamento. Você pode pagar, eu vou resumir, é mais fácil falar o que não pode. Você pode pagar de qualquer jeito, menos transferência mensal. Eu posso transferir esse valor todo mês para a conta da jornada? Não. Eu posso pagar um boleto todo mês desse valor? Não. Então, boleto não tem, boleto mensal não tem, transferência não tem. O resto, qualquer outro jeito você pode. Pode pagar no débito? Pode. À vista? Pode. Crédito de uma vez só? Pode. Se eu pagar no crédito à vista, 2.497. Se eu pagar no crédito em 12, 2.493. Eu posso dar uma entrada em dinheiro e parcelar o resto no cartão? Pode. Eu posso dar uma entrada em dinheiro de uma parte, R$500, e parcelar o restante em 2 cartões? Pode. Eu posso passar R$1.000 num cartão, 1.497 no outro, em uma vez só? Pode. Eu posso passar R$1.000 num cartão e o resto eu passo em 12, em 2 cartões? Pode.
pode qualquer coisa. Qualquer forma de pagamento que você pensar que não seja transferir todo mês ou boleto, pode. Pode fora do Brasil? Pode. Pode pagar com Pix? Pode. Pode pagar do exterior? Pode. Pode parcelar do exterior? Pode. Todas as formas de pagamento que você pensar que não é. É transferência mensal? Não. É boleto? Não. Então pode. Pode. E, inclusive, por falar nisso, segunda-feira, 5 horas da manhã, lembrando que o desconto de R$1.000, tanto à vista quanto no parcelado, é só para quem entrar no primeiro dia de matrícula até 23h59. Segunda-feira, 5 horas da manhã, eu vou mandar o link de inscrição no e-mail, no grupo VIP do Telegram, na comunidade da Semana dos 5% Fluentes. E, se por algum acaso do mundo você tiver qualquer dúvida que não foi respondida nesse vídeo, você tem até domingo, meia-noite, para mandar no WhatsApp. Se você quiser, você pode mandar no e-mail, relacionamento, coloca aqui, relacionamento@felipeandreoficial.com.br. Pode mandar também na comunidade da Semana dos 5% Fluentes, tá? E, se você quiser, você pode mandar mais 5531 98212 2995. Até domingo, meia-noite, nossa equipe vai estar de plantão para tirar dúvidas. Pra você chegar, quando der, segunda-feira, 5 horas da manhã, você está 100% pronto para fazer sua matrícula com desconto e pular para dentro. E agora é hora de você tomar a sua decisão. Eu, como seu mentor, de forma gratuita, eu só consigo te trazer até aqui. Daqui para frente é hora de você tomar a sua decisão, até porque para o teu cérebro, para a tua alma entrar com tudo em campo, em jogo, precisa de um comprometimento, de uma decisão, de um sacrifício. Então agora é hora de você decidir. É hora de você olhar para o futuro, para o efeito que essa pandemia teve de digitalizar tudo, globalizar tudo. Se o inglês já era fundamental, se o inglês já era importante, imagina agora. Imagina o que vai ser da sua carreira, da sua profissão, do seu futuro daqui a pouco, se você continuar patinando no inglês. Porque o mundo globalizou de vez, digitalizou de vez. Não tem mais esse negócio de disputar vaga com quem mora na minha cidade ou no meu país. As disputas de vaga agora são globais. Isso é bom e ruim. Isso é ruim porque vai ter mais gente competindo comigo. Mas isso é bom porque eu posso triplicar minhas oportunidades de trabalho, porque se eu sou fluente em inglês, eu posso disputar aqui, posso disputar nos Estados Unidos, posso disputar no Canadá, na Europa. Do nada, triplicou minha oportunidade de triplicar, quem sabe, a minha renda, ganhar em dólar, ganhar em euro. Eu costumo dizer que algumas pessoas falam, eu não tenho dinheiro. É aí que você tinha que fazer mesmo. Porque sem dinheiro e sem influência, você está na mão da economia brasileira. A sua esperança morre na economia brasileira. Sem dinheiro fluente, você pode arrumar trabalho, fechar negócio em qualquer lugar do mundo. Então, agora é hora de você tomar a sua decisão. Quanto vale a solução do problema? Quanto vale a sua fluência? Quanto vale um futuro de infinitas possibilidades que a fluência vai te trazer? E se essa for a sua decisão, eu te vejo segunda-feira, 5 horas da manhã. O link da inscrição eu te mando na segunda, 5 da manhã, no seu e-mail, no Telegram e na comunidade. God bless you. Bye.